Olá pessoal, como vai? Bom, eu vou com esse vídeo de hoje pular a sequência, né, que eu deveria seguir, né, mas é porque uma questão de necessidade mesmo, né? Estou fazendo esse vídeo aqui, né? Mas depois eu preencho, né, a lacuna que vai ficar faltando, né, para complementar o assunto exatamente como ele deve ser, tá? Bem, antes de começar a falar sobre o assunto especificamente do vídeo de hoje, né? Eu Importante dizer assim que tem um vídeo lá atrás aí que é o 3B, né? A aula 3B, né? Ele é fundamental, né? Ou seja, é um pré-requisito, diria, para esse vídeo de hoje, tá? Fundamental assistir a aula 3B para que se assista esse vídeo de hoje, tá? Bem, eu estou aqui para falar hoje sobre fase amorfa, né? Sobre polímeros amorfos, né? Ou fase amorfa de um dado polímero, tá? E por isso, como eu falei, né, a aula 3B lá tem muito conceito disso, né, sobre isso, muito detalhe. Eu até achei que precisaria falar um monte de coisa que na verdade já está lá no vídeo, então nem preciso ficar repetindo aqui, né. Bem, tem vários polímeros amorfos no nosso dia a dia, né. Eu poderia citar, por exemplo, em um dado conjunto, é o poliestireno, o PMMA, o policarbonato, né. E poderia citar também num outro conjunto vários elastômeros, né? Como, por exemplo, borracha natural, polibutadieno, SBR, né? A borracha colorada, ou seja, todos os elastômeros, né? E poderia até incluir um terceiro grupo, né? Um terceiro grupo que seria o quê? Os polímeros termofixos, né? Resina epóxi, resina poliéster, resina fenólica, né? Então, esses três grupos aí, eles praticamente contemplam, né? Digamos assim, três classes distintas ali de polímeros que são totalmente amorfos, né? Então a primeira classe, como eu estava dizendo, na verdade não existe essas classes, né? Eu que estou fazendo aqui nesse momento, né? Então você pegar esse primeiro conjunto aí, que poliestireno, PMMA e policarbonato, né? Os três são polímeros que você vai buscar aplicações quando você quer o quê? Transparência, né? Junto com rigidez na temperatura ambiente, né? Então, e também a questão da processabilidade. Por quê? Porque eles são termoplásticos, né? Então, quando você quer um material com essas características que eu falei, materiais que são rígidos, transparentes, e que você tem essa capacidade de processar pelos métodos convencionais, como extrusão, injeção, né? Ou seja, como materiais termoplásticos, você sempre vai tender a escolher um desses aí, né? Se você vai para o segundo conjunto, né, que são os elastômeros, né? Você vê que são materiais o quê na temperatura ambiente? São materiais bastante flexíveis, né? Muito flexíveis, né? E, é, e como qualquer elastômero, né, você vai ter aplicações associadas ao quê? A uma grande capacidade de deformação, né? Uma grande deformação reversível, né? Então você vai buscar em situações que você quer amortecimento de vibração, né? Entre outras, né? Vedação, né? E aplicações importantes como em pneus, né? Correia transportadora, né? E N aplicações, né? E, e nesse caso, né, a questão está na flexibilidade, né, como a característica das mais importantes, né. Se você vai para o terceiro conjunto aí dos termofixos, né, você normalmente está pensando em quê? Numa temperatura maior de uso, né, um material que tem uma estabilidade dimensional relativamente grande, né, e que nesse caso ele não vai ser um material possível de se reprocessar, né. Então está muito associado, por exemplo, à fabricação de compósitos, né. Então, vai ser a matriz ali, né, de um compósito de fibra de vidro, de fibra de Kevlar, entre outras coisas, né. Então, nesse caso, por que você não pode reprocessar? Porque são materiais termofixos, né? Então, você tem toda uma rede aí, né, interconectada que impede esse reprocessamento, né? Então, esses três casos aí, né, todos os três são, como eu falei, polímeros amorfos, né? Agora, se você for ver, né, a questão da flexibilidade dos elastômeros, né, a gente vai sempre buscar a resposta, né, na questão da temperatura, né, em que a fase amorfa deixa de ser vítrea e passa a ser borrachosa, né? Então a gente sempre tem como referência a temperatura ambiente, né? Então se a gente pegar os elastômeros, né, por que ele é borrachoso na temperatura ambiente?
né? Por quê? Porque a temperatura de transição vítreo, ou seja, a temperatura em que a fase amorfa passa de vítreo a borrachosa, ela é menor que a temperatura ambiente. Então isso quer dizer o quê? Que quando você considera a temperatura ambiente, esse polímero, ou seja, os elastômeros, eles já estão acima dessa temperatura, ou seja, acima da TG, né? Já as outras duas classes, né, você vai ter a temperatura de transição vítreo superior à temperatura ambiente, né? Então, os termofixos e os três que eu falei, né, PMMA, PS e PC, eles têm TG acima da temperatura ambiente, né? E o que vai fazer isso? O que vai causar essa diferença, né? Ou seja, por que uns têm TG maior que ambiente, outros têm TG menor do que a temperatura ambiente, né? Isso aí tá aquela história também que eu já falei no vídeo anterior, né? Você vai ter ali o que? Uma energia disponível no meio, né? Então, considerando a temperatura ambiente, você tem uma energia ali associada à temperatura ambiente e tem uma energia necessária, né? Para que o polímero, para que as moléculas do polímero elas consigam mudar de conformação, né? Ou seja, tem uma tal barreira potencial aí, né, que as moléculas têm que superar para que elas consigam ficar mudando de conformação, né, para que tenha aquele tal movimento segmental, né, que é o significado molecular da temperatura de transição vítrea. Então, isso vai depender, obviamente, da estrutura, ou seja, dos aspectos intrínsecos, né, da cadeia de polímeros, se existem interações, se tem grupos ali dentro, né. Então, no caso dos elastômeros, se você olhar a estrutura, em regra vão ser estruturas bastante flexíveis, né, com bastante ligação carbono-carbono saturada, né. Aqui ali você vai ter as duplas, mas elas não vão afetar muito, né. No caso de aumentar essa barreira potencial, obviamente que aumenta um pouco, mas é relativamente desprezível, né, e tem um porquê para isso, né. Mas são estruturas, como eu falei, bastante flexíveis, né? Se você pegar, por exemplo, a borracha de silicone, que é conhecida como uma das que suporta menores temperaturas sem ficar frágil, né? Você vai ver que a ligação silício-oxigênio é uma ligação bastante flexível, né? E de comprimento bastante grande, de maneira que você, em temperaturas muito baixas, você já supera a tal barreira potencial para que haja essa mobilidade, né? Essa mudança de conformação, né? Se você pegar os três polímeros que eu estava falando daquele primeiro conjunto, poliestireno, PMMA e policarbonato, eles têm, os dois primeiros, tem as TG em torno de 100 graus e o policarbonato em torno de 150. Né? Se você olhar a estrutura deles, você vai ver que, no caso do PS e do PMMA, eles têm a cadeia toda carbono-carbono que é flexível, mas eles têm a cada mero ali grupos laterais que vão dar um aumento dessa barreira potencial, né? Então, por exemplo, um anel benzênico, no caso do poliestireno, né, que faz com que a TG seja 100 graus, né? Então, comparando com o polietileno, que é aquela referência que eu sempre faço, né, que só teria hidrogênio, então a TG da fase amorfa, claro que se eu falo de TG é fase amorfa, né, mas a TG do polietileno é menos 120, né, o fato de você trocar um hidrogênio por mero por um anel aromático ali, você promove uma rigidez da cadeia, né, porque vai aumentar muito a barreira potencial para essa mobilidade, né, desse anel benzênico aí, né, que está um grupo volumoso lateral, né, então você tem um aumento da rigidez exatamente por causa desse grupo volumoso, né, lateral, né, então você acaba promovendo um deslocamento, né, de menos 120 em relação ao polietileno para mais 100 graus Celsius, né. No caso do PMMA, você acaba tendo dois grupos laterais ali que dá um impedimento estérico muito grande, né? Você tem um grupo CH3 de um lado e um grupo acrilato do outro, né? De maneira que você vai ter, no final das contas, uma TG também em torno de 100 e 105 graus Celsius, né? E no caso do policarbonato, você vai ter anéis aromáticos na cadeia principal. Você não vai ter só carbono-carbono saturado, como tem no PS e no PMMA, né? Mas você vai ter anéis benzênicos, 2 anéis benzênicos por mero, né? E unindo os anéis, você tem um carbono com 2 grupos CH3 laterais. Ainda tem grupos extra que dão polaridade. Então, isso tudo faz com que a TG dele seja maior do que os outros dois, ou seja, em torno de 150. Né? E os termofixos, a TG dele está muito associada às reticulações existentes. Né? Então, você tem uma estrutura tão amarrada, ou seja, segmentos bem pequenininhos ali entre uma reticulação e outra, de maneira que você vai ter um valor de TG bastante elevado, né? Ok? Então, esses polímeros todos, eles são, como eu falei, amorfos, né?
Então, o que se espera em termos moleculares, né, de uma para que um polímero seja totalmente amorfo, né? Isso aí está explicado no outro vídeo, mas eu vou dar só um toque rápido, né? A questão está associada à regularidade da cadeia, né? Sempre que você tem uma cadeia irregular, né, você vai tender a não ter cristalinidade, né? Então, no caso do poliestireno, do PMMA, você pode simplesmente dizer que é devido ao fato desses polímeros serem atáticos, né? Ou seja, você não tem um controle, né, do posicionamento daqueles grupos laterais, né? Se são do mesmo lado, né, você teria um polímero isotático, ou se são sempre alternados, você teria um polímero sindiotático. No caso do atático, você não tem qualquer preferência de posicionamento, ou seja, esses grupos laterais estão dispostos aleatoriamente, de maneira que no final o polímero é atático, né? Então, se o polímero é atático, né, as moléculas têm um grau, digamos assim, de irregularidade muito grande, de maneira que na hora de um possível empacotamento molecular ali, na hora da cristalização, isso aí não vai acontecer, né? O policarbonato, ele tem uma cadeia relativamente regular, né? E ele é cristalizável, né? Mas em termos práticos não tem policarbonato cristalino, ele é sempre amorfo, né? E aí entra uma questão associada à cinética, né? Que é outra possibilidade, que também eu já falei no outro vídeo, né? Quando lá eu exemplifiquei com o PET, né? Então, alguns polímeros eles podem ter cadeia regular, mas devido à lentidão, digamos assim, do processo de cristalização, comparado às velocidades de resfriamento que você normalmente impõe, faz com que na prática eles sejam amorfos. É o caso do policarbonato, né? Então, a cadeia ela é regular, você tem uma simetria ali, mas a velocidade de cristalização ela seria tão lenta, né, que em termos práticos você acaba há um impedimento para isso acontecer, né? De maneira que eles são polímeros totalmente amorfos, né? E no caso dos termofixos, a irregularidade ela vem exatamente do processo de obtenção deles, né? Ou seja, da cura, né? Que você tem ali oligômeros, né? Esses oligômeros vão sofrer um processo de polimerização a partir do momento que você coloca ali um endurecedor, ou seja, um segundo reagente químico, né? E aí esse processo de interligação molecular formando essa rede, ele não possibilita de maneira nenhuma, porque se dá de forma aleatória, né, ele não possibilita qualquer tipo de arranjo molecular organizado, né, ou seja, um padrão tridimensional que caracteriza, né, o estado cristalino, né. Então, as redes poliméricas, né, associadas aos termofixos, elas são amorfas, né. Ok? No caso dos elastômeros, também você vai ter ali sempre uma dificuldade, ou seja, ou as cadeias são irregulares, né? Ou você não tem nenhuma ajuda de interações acontecendo, de maneira que elas são, ou seja, você não vai ter uma cristalização acontecendo, de repente pode ser até, caso pudesse ter alguma cristalização. Às vezes essas temperaturas são tão baixas que você já passou dessa temperatura de fusão dele na temperatura ambiente, né? Ou seja, também são amorfos, né? São estruturas totalmente desorganizadas, né? Agora a gente não pode esquecer, né, que você tem polímeros, né, que são semicristalinos. Se eles são semicristalinos, você vai ter uma parte amorfa lá, né? E como a gente falou, devido à natureza macromolecular, os polímeros nunca são 100% cristalinos. Então você vai ter uma fração amorfa ali e você vai ter uma TG associada a essa fração amorfa, né? E isso é muito importante, né, em termos de propriedades finais, né? A gente vai ver que, por exemplo, às vezes você tem polímeros com altíssimo grau de cristalinidade, né, como polietileno de alta densidade, né, mas devido ali a uns 20, 30% de fração amorfa que ele tem, e como a TG, no caso do polietileno, é menos 120, ou seja, ela já está tão borrachosa na temperatura ambiente, isso faz com que o polímero, ao final, na temperatura ambiente, ele seja bastante flexível, né? E isso é uma contribuição enorme para as características que ele apresenta na temperatura ambiente, que é a alta ductilidade, né? Materiais relativamente resistentes ao impacto, né? Então, essas frações amorfas, elas são muito importantes, sim, dentro do polímero semicristalino, tá? Então, você sempre vai ter uma TG associada. Então, por exemplo, quando eu falo TG do polietileno, mesmo ele tendo alta cristalinidade, a gente está falando, obviamente, da região amorfa, que sempre vai existir, tá? Eu acho que um último aspecto aqui, né, que seria uma espécie de revisão relacionada ao vídeo anterior, né, seria a questão de como as moléculas estão, né, num polímero amorfo, numa fase amorfa, né, de um polímero semicristalino. Elas estão desorganizadas, né,
é como se houvesse uma conservação, né, daquele arranjo do estado líquido, né? Então você vai baixando a temperatura ali, a partir do estado líquido, supondo, né, que seja um termoplástico, né? Você vai baixando a temperatura, vai chegar num dado valor de temperatura em que há uma perda dessa capacidade de mobilidade, né, ou seja, de mudança de conformação, né? Então, se acima da TG as moléculas ficam mudando de conformação, né, isso em termos macroscópicos, o reflexo é a flexibilidade que você detecta naquilo. Quando você ultrapassa essa temperatura, ou seja, está abaixo da TG, as moléculas, cada segmento ali vai assumir uma dada conformação e não vai ficar mudando mais, né? Você vai ter vibrações internas, mas não vai ter mudança de conformação, né? E é isso que caracteriza o estado vítreo, né? Então, se o polímero está abaixo de TG, ele está numa condição vítrea. Então, molecularmente, as moléculas elas não ficam mudando de conformação. Já acima de TG, essa flexibilidade é o quê? É a capacidade que as moléculas têm de ficarem mudando de conformação, né? Por quê? Porque a energia disponível no meio é maior do que a energia necessária para que ela fique se modificando, né? Ou seja, a barreira potencial já foi superada para essa modificação de conformação acontecer. Tá? E lembrar também que a TG é um tipo a gente chama de movimento segmental molecularmente, né? Você tem ali um certo número de átomos na cadeia, né, atuando de forma colaborativa, né? Isso aí é uma coisa importante conceitualmente, né? Importante falar isso, né? Bem, então, tendo falado desses conceitos básicos aí, né, que na verdade, como eu disse, é uma revisão, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre o valor da TG, né? Apesar de eu já ter falado, né? Um pouco, né? Então, se vocês olharem esse papel aí, né? Então, a gente pode observar, né, que você tem aí um polietileno, né? Em seguida você tem o politereftalato de etileno, né, que é o PET, né? Em terceiro lugar aí você tem o polissulfeto de fenileno, né? Em quarto você tem o policarbonato, né? E por fim você tem uma poliimida, né? Então, se você observar os valores de TG desses polímeros aí, você vai ver que ele vai aumentando aí de cima para baixo, né? Então, o polietileno é o menor e a poliimida é o que apresenta o maior valor de TG, né? Então, qual é a explicação para isso, né? A explicação que a gente pode dar, a principal delas aí, é o fato da cadeia principal estar se tornando, né? Não sei se deu para ver agora aí, que o vídeo tinha travado um pouquinho, mas agora está mais. Olha os valores de TG aí, né? E aqui as estruturas de todos os polímeros, tá? Polietileno, o PET aqui, polissulfeto de fenileno, policarbonato e poliimida, né? Os valores de TG estão aí, né? E eles vão aumentando, como eu falei, de cima para baixo aqui, né? Então, a atribuição principal nesse caso aí, apesar de não ser só o fator único, né? Não ser um único fator, a gente pode dizer que foi a rigidez da cadeia principal, tá? Então, você vê que você tem carbonos saturados, né? Lá no polietileno, você tem a introdução de anel aromático para o PET, né? Então, a gente pode concluir com o quê? A partir desses exemplos aí, a gente pode concluir o quê? Que à medida que a rigidez da cadeia principal ela aumenta, você vai tender a ter um aumento da TG, né? Ou seja, a tal barreira potencial, né? Então, se a cadeia é muito flexível, você vai ter uma pequena barreira potencial, comparado a uma cadeia muito rígida, por exemplo, cheia de anéis aromáticos, né? Então, isso aí é um dos fatores, né, que fazem a TG se elevar, né? Ok? Se a gente olhar uma outra sequência aqui agora, né? Os valores de temperatura aí, ó. Polietileno de novo, polipropileno, poliestireno e o PVK, né? Então a gente vê de novo que a TG aumenta de cima para baixo aí. A diferença em relação ao exemplo anterior é que agora a cadeia principal ela não mudou, né?
É toda carbono-carbono, né? Porém, o que faz a TG aumentar aí de cima para baixo? É o fato de você substituir o hidrogênio, né, por um grupo volumoso, né? À medida que esse grupo ele é mais volumoso, principalmente se ele for um grupo rígido, né, que é o que vai acontecendo aí, você vai tendo um aumento da TG. Por quê? Porque, de novo, aumenta a barreira potencial para o início do movimento segmental, né? Então a gente pode dizer o quê? Que houve um aumento da rigidez da cadeia devido ao grupo lateral ser volumoso e rígido, né? Então você vai precisando de temperaturas cada vez maiores para que haja esse início do movimento segmental. Tá ok? Então esses dois exemplos que eu dei, ou seja, a modificação da cadeia principal, né, ou a modificação de um grupo lateral, né, ou seja, substituir um grupo pequeno por um grupo maior e rígido, você vai ter um aumento da rigidez da cadeia polimérica, né, e isso faz com que a TG aumente. Tá ok? Agora, uma outra possibilidade, né, da TG aumentar é olhando esse caso aqui, né? Se você pegar o polipropileno, PVC e poliacrilonitrila, né? Ou seja, de cima para baixo as três estruturas, né? Os três meros sendo mostrados aí, você vê que tem um aumento da TG, né? De cima para baixo também, né? Sendo que a gente pode desconsiderar o aumento do grupo lateral, ou seja, a cadeia principal é a mesma, né? Então, o que mudou aí em termos de um polímero para o outro? Mudou o grupo lateral, né? CH3 para o cloro, do cloro para o CN. A gente pode praticamente desprezar o efeito tamanho do grupo, porque eles são praticamente do mesmo tamanho, né? Então, o que a gente vai achar como explicação, né, para o aumento da TG de menos 15 do PP para 120, né, no caso da poliacrilonitrila, né? A explicação vai ser exatamente o fato de você aumentar a polaridade à medida que você desce ali, tá? Então, à medida que você desce, né, ou seja, do polipropileno para o PVC e do PVC para a poliacrilonitrila, né, você aumentou a polaridade do grupo lateral. Então, isso aí vai ser o fator importante, né, em termos de aumentar essa TG. Tá? Ou seja, não é só a questão de rigidez da cadeia, como os dois exemplos que eu dei anteriormente, né, que são importantes, né? Não é só a rigidez da cadeia, seja a cadeia principal, ou seja, devido à introdução de um grupo lateral volumoso. Você também pode ter um aumento de TG proporcionado pelo aumento da polaridade de um grupo lateral. Então, quem é que está dominando aí? É a força intermolecular, né? Então, se você tem aumento de forças intermoleculares devido ao aumento de polaridade, você vai ter como resultado um aumento da TG, tá? Um outro aspecto que você pode atribuir às forças intermoleculares, né, seria, por exemplo, se você considerar o PVC sozinho, que é o caso aí, ele tem uma TG de 90 graus Celsius, né? Se você colocar 30% de um composto de massa molar muito pequenininha, que é um plastificante, né, que aí no caso seria um dioxetilftalato, né, você vê que a TG dele, ela diminui para 0 graus, né? Então você tinha aqui 90, baixou para 0, né? Então isso quer dizer o quê? Que se esse polímero ele é vítreo, né, na temperatura ambiente, quando você coloca 30% de um plastificante nele, você faz com que a TG seja 0 graus. Isso quer dizer o quê? Que na temperatura ambiente ele vai ser uma borracha, né? Porque a TG dele é abaixo da temperatura ambiente, né? Isso aí é o princípio do PVC plastificado, né, que é um material bastante usado, ou seja, não é só o PVC rígido, né, usado no nosso dia a dia. Você tem também um mercado muito grande, né, de PVC plastificado. Os caras usam praticamente como se fosse o substituto da borracha, porque ele acaba sendo um elastômero, ele tem o mesmo comportamento de um elastômero. Claro que vai depender da quantidade de plastificantes que você coloca, né, mas você usa em aplicações como solados, né, e couro sintético, né, cortina de box, né, bolas, né, tem várias aplicações aí associadas ao PVC plastificado, né. Então ele deixa de ser um material rígido e passa a ser um material flexível na temperatura ambiente, né. E nesse caso, qual a explicação que você pode dar, né? A gente pode usar o exemplo anterior, né? O que fez o PVC ter a TG alta? É a polaridade, né? E o que o plastificante faz? Ele entra ali entre as moléculas de PVC, né, afastando-as, né? No momento que ele afasta essas cadeias, ele tende a eliminar esses dipolos aí, né? De maneira que você vai ter a redução da TG como consequência, né?
ok? Então, de novo, eu posso atribuir a forças intermoleculares, ou seja, foi a redução das forças intermoleculares, né, que provocou a redução da TG, né? Claro que existem outras teorias para explicar essa questão aí do PVC plastificado, né? E eu vou falar daqui a pouco, né, qual seria. Por exemplo, só vou dizer o que seria, por exemplo, o aumento do volume livre, tá? Proporcionado pela presença do plastificante, tá? Por fim, eu colocaria aqui por fim, eu digo quanto a essa parte, né? Não é o fim do vídeo ainda. Quanto ao aspecto das forças intermoleculares, né? Eu poderia colocar esse outro exemplo aqui. Se a gente fosse comparar, por exemplo, aí, o polipropileno, claro que aqui estão omitidos os átomos de hidrogênio, né? Polipropileno, polibutileno, né? Aí você tem aqui o polihexeno e aqui o polimetilpenteno, né? Se você olhar os valores de TG deles ali, ó, do PP para o polibutileno, cadê? Aqui, ó. Do PP para o polibutileno, você teve uma redução da TG, né? E ela diminuiu mais ainda quando você vai para esse polímero, e para o polimetilpenteno houve um certo aumento, tá vendo aqui? Mais 30. Então foi de menos 15 para menos 25, de menos 25 para menos 50, que é esse aqui, de menos 50 para mais 30, que é o polimetilpenteno, né? Se a gente fosse pensar naquele primeiro, do segundo exemplo que a gente deu lá para justificar o aumento da TG, né? Então aqui você vê, né? Olha só, aqui. Então você vê que você tem um grupo CH3 e depois você tem dois grupos, ou seja, um grupo etil, né? Depois você vai ter um grupo butil aqui, né? E aqui você teria um metilpropil, né? Então, naquele caso lá, quando aumenta o grupo, né? Aumentava a TG. Aqui é o contrário, né? Aumenta o grupo, a TG está diminuindo, né? E aqui diminuiu, né? Só aqui que você tem um certo aumento, mas se você observar a quantidade de carbono é a mesma desse. Mas por que aqui aumentou em relação a isso, né? Então, nesse caso aí, você observa que esses grupos laterais, eles são diferentes daquele caso anterior lá, que eles são flexíveis, né? Então, quando você tem grupos laterais que são flexíveis, né, como se fosse, ou seja, praticamente ligações saturadas, né, carbono-carbono. Então, quando você aumenta o tamanho desse grupo, você não tem o enrijecimento da cadeia, né, porque eles são flexíveis por natureza, né. Então, o que predomina aí é o afastamento intercadeia que eles proporcionam, né. Então, o efeito predominante aí é o de afastar cadeias, né, e não de enrijecimento de cadeia, porque eles são flexíveis. Então, quando o grupo tem essa natureza, né, você acaba tendo um efeito de redução de TG, não aumento, tá? Então, nesse caso aí, você diz que é um efeito plastificante, tá? Claro que não é a adição de um plastificante, como foi o caso do DOP ao PVC que eu mostrei anteriormente, né? Você diz que é um efeito plastificante, ou seja, é como se ele atuasse da maneira como o plastificante atua, ou seja, afastando as cadeias e, portanto, baixando a TG, né? Do penúltimo para o último ali, né? Quando a gente mostrou o polihexeno para o polimetilpenteno, você vê que a TG aumenta, né? E você pode dizer o quê? Que o último grupo ele é mais rígido, né? Ele é mais compacto, né? Essa é a palavra que os caras usam, né? Vou mostrar aqui de novo, né? Se observar que você tem 4 carbonos nesse, tem 4 carbonos nesse também, né? Sendo que esse aqui você tem um grupo mais compacto, um grupo mais rígido, né? Então você acaba tendo um efeito de enrijecimento, né? De maneira que a TG aí, ela aumentou um pouco, né? Ok? Mas, de novo, né, nesse caso aí eu posso falar do fator força intermolecular, né? Então, no final das contas, qual seria o resumo disso? Eu posso colocar em dois grupões aí. Um grupo que é a rigidez da cadeia, seja a cadeia principal ou seja devido à introdução de um grupo lateral volumoso, e eu posso colocar o fator força intermolecular, né? Que vai ser o quê? Aumento de polaridade, né? Afastamento de cadeias devido à adição de um plastificante, ou tal efeito plastificante, que é o quê? Um grupo lateral flexível no mero, que faz com que o efeito de afastamento intercadeias seja preponderante ao fator enrijecimento da cadeia. Tá? Ok? Agora, um outro aspecto, né, que a gente poderia atribuir essa mudança da TG seria a questão das reticulações, né?
Então, se você tem presença de reticulações, aumentar a quantidade de reticulação tende a fazer a TG aumentar, né? Então, nesse caso aí, você poderia explicar de forma mais genérica, que seria o quê? Você vai tirando a mobilidade, por quê? Porque você vai diminuindo cada vez mais o tamanho dos segmentos, né? Então, você tira a liberdade, né? Dessa movimentação acontecer, desse movimento segmental acontecer, né? Uma outra possibilidade seria atribuir a redução do volume livre, né? Toda vez que você tem as cadeias, digamos, amarradas por ligações primárias, né? Você acaba tendo uma proximidade maior do que se só existisse ligações secundárias ali, né? Então você pode dizer que o volume livre reduziu, né? E para que haja essa tal mobilidade que a gente fala, né? Ou seja, esse movimento segmental, né, associado a TG, você tem que ter uma quantidade mínima de volume livre associada, né? Então, aumentar a quantidade de reticulação diminui o volume livre, então você vai precisar de temperaturas cada vez maiores para atingir, né, essa quantidade aí de volume interno, ou seja, de volume livre necessário para que haja essa mobilidade, tá? Então a teoria do volume livre, ela explica legal essa questão das reticulações, né? Agora, se a quantidade de reticulação é extremamente pequena, como no caso, por exemplo, dos elastômeros, né, usados como borracha tradicionalmente, né, ou seja, borracha natural usada em pneu, né, e em outras situações aí, né? Então você não pode ter uma quantidade muito grande de reticulação, né? Então, o que a gente conclui com isso? Que o comprimento de um segmento molecular entre uma reticulação e outra, ele é muito maior do que aquela quantidade mínima necessária para que o movimento segmental aconteça, né? Então, qual é a conclusão? É que, no caso dos elastômeros, você tem uma TG de um material reticulado, né, ou seja, vulcanizado, praticamente igual a TG dele antes de sofrer a vulcanização, né? Tá certo? Por quê? Porque a densidade de reticulação é baixa e não afeta, como a gente falou, né, essa mobilidade, né? Não afeta o volume livre, também poderia ser explicado assim, tá? Agora, quando você tem os termofixos mesmo, tradicionalmente, que são materiais rígidos, são materiais frágeis, né, você tem uma dependência bem nítida, né? Ou seja, aumentar a reticulação aumenta a TG, né? E aí por quê? Porque diminui o volume livre. Por quê? Porque restringe a mobilidade molecular, né? Então isso é até um indicador do quão bem reticulado está um dado polímero, né? Muitas vezes os caras usam isso como um teste de controle de qualidade, né? Para saber se um termofixo foi bem curado, né? Ou seja, se ele foi bem reticulado ou não. Ou seja, se ele estiver numa condição ideal de cura, normalmente você maximiza, né, o grau de reticulação, né? Então você vai tender a encontrar ali no ensaio o valor máximo de TG que você espera, tá? Tá ok? Então, a reticulação ela tem esse papel aí. Você poderia explicar tranquilamente pelo volume livre, tá? Um outro aspecto que eu poderia associar aqui ao volume livre seria a influência da massa molar na TG dos polímeros, né? De forma geral, para os polímeros comerciais, quando eu digo assim, a TG do poliestireno é 100, eu não me preocupo, depende da massa molar, porque se a massa molar aumentar, a TG vai aumentar e tal. Na verdade, nem se preocupa, por quê? Porque a massa molar normalmente já é grande o suficiente para que não haja interferência, né? Ao se aumentar a massa molar, implicar numa mudança, né, no valor da TG. Tá? Então, de forma geral, é bom pensar assim. É como se praticamente você não tivesse influência, né? Mas se você trabalhar com um polímero de massa molar mais baixa, né, ou de repente o polímero sofre um processo de degradação e aí a massa molar dele reduz, você pode verificar, por exemplo, uma mudança da TG dele. Tá? Você pode, então, por exemplo, uma correlação como essa aqui, ela pode ser usada, né? Que a TG real do polímero, né, é igual a TG dele, digamos, máxima possível, e aqui você tem a influência da massa molar. O que você observa aqui? Que à medida que a massa molar diminui, esse denominador aqui diminui, esse termo aqui aumenta, e, portanto, a TG vai ser cada vez menor, né? Então, idealmente, se essa massa molar fosse infinita, esse termo zeraria e a TG seria a TG para uma massa molar infinita. À medida que a massa molar diminui, você tem uma redução da TG em relação a esse valor de TG para um polímero de massa molar infinita, né? Mas como eu falei, né, em termos comerciais, praticamente você pode
desprezar a influência da massa molar no valor da TG. Então, em termos matemáticos, poderia dizer o quê? Que a massa molar comercial, normalmente ela é tão maior do que esse valor de K aqui, que praticamente esse termo passa a ser irrelevante, né? Essa poderia ser a explicação, né? Mas, como eu disse, às vezes os caras, quando estudam degradação do PMMA, eles usam a medida da TG para indicar se a degradação foi muito ou não. Né? Porque se degradou muito, e considerando que a degradação foi por cisão, as cadeias reduziram tanto de tamanho, né, que você teve uma redução da TG. Né? E a melhor teoria para explicar isso, de novo, é o volume livre. Né? Porque quando você tem cadeias muito pequenas, você vai tender a ter, você vai ter muito mais pontas de cadeia, né, no andar da massa. E você sempre associa um certo volume livre a uma ponta de cadeia, né, ou seja, uma região ali em que existe um certo volume livre. Né. Então, o volume livre aumenta, né, quando você tem massas molares menores, né. Então, a TG vai reduzir exatamente por isso, tá? Então, para resumir essa questão de volume livre aí, né, eu acho que eu já falei em outros vídeos o que significa, né, mas eu vou dizer só de novo aqui para aproveitar, né, já no próprio vídeo, não ter que ficar recorrendo a outros, né, que é o seguinte: o volume livre é o quê? É a diferença entre o volume aparente, ou seja, o volume que você vê ali do material, e o volume realmente de moléculas, né. Então, no final das contas, é uma espécie de vazios existentes ali dentro, né? Claro que não são esses vazios macroscópicos, né, que são defeitos que a gente considera, ou até microscópicos mesmo, né, que são poros, não é isso, né? É um espaçamento existente ali, né, entre as moléculas, né? Por quê? Porque às vezes a molécula não consegue ocupar, né, de forma mais efetiva, porque perde a mobilidade, né? Então você sempre vai ter algum espaço vazio ali, ou seja, o volume de um dado material não é só o volume de moléculas, existe um volume extra ali, que é uma espécie de um vazio existente, né, e você chama isso de volume livre. Né? Então, à medida que esse volume livre aumentar, né, vai chegar num dado percentual de volume livre ali, e a partir dele é como se você pudesse justificar que todo polímero tem que atingir um certo percentual de volume livre para que a TG seja alcançada. Né? Existe até uma teoria que é assim, né? Na TG, qualquer polímero tem 2,5% de volume livre, né? Tá ok? Então isso é uma teoria, né? Você pode usar para qualquer situação, né? E justificar aqui, né? Tá ok? Então, como você tem uma quantidade de volume livre maior, um polímero de massa molar menor, porque tem muita ponta de cadeia, né? Então em temperaturas menores você vai alcançar essa fração aí. Então por isso que a TG diminui quando a massa molar diminui. Tá ok? Bem, então acho que com isso aí eu já falei bastante coisa, né, sobre a questão da estrutural, né, do que influencia a TG. Né? Em termos de propriedades mecânicas, né, um aspecto fundamental, né, é a redução do módulo de elasticidade. Né? Então você pode usar até como uma medida, né, ou seja, como uma forma de determinação, né, da TG de um polímero. Né? Vou até fazer um gráfico aqui rapidinho. Né? Do log, né, do módulo de elasticidade em função da temperatura, né? Para um polímero totalmente amorfo, né? Que seria esse caso aqui, né? Se você observar aí, você tem um log, né, do módulo no eixo Y e a temperatura no eixo X, né? Então você observa aí, né, que abaixo de TG, né, o material tem um alto módulo, ou seja, ele está vítreo, né? Eu vou até escrever aqui, né? Está numa condição vítrea. E acima de TG ele está borrachoso, né? Seria o caso aqui, né? Ele está borrachoso acima de TG e está vítreo abaixo de TG, né? Normalmente o módulo nessa região aí de polímeros, né, na região vítrea, está em torno de 3 a 6 gigapascal, né? E na região borrachosa aqui, ou seja, as moléculas adquiriram a capacidade de mudar de conformação, você tem um módulo ali na faixa de 1 megapascal, ou décimos, né? Ou seja, às vezes frações de 1 megapascal, né? Então, está mais ou menos nessa faixa aí, né? Então você vê que o polímero todo amorfo,
Quando ele atinge a TG, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. O polímero atinge a TG, o módulo cai para valores bem baixos, né, na faixa de megapascal, mas ele não virou um líquido totalmente, né? Ele ainda tem uma capacidade ali ou seja, ele tem alguma rigidez, né, que é exatamente o que significa o módulo, né? Isso aí se dá exatamente por causa dos entanglements, né? Então os entanglements eles dão esse caráter, digamos assim, elástico, né, ao material mesmo acima da TG, ou seja, mesmo que você já tenha passado a temperatura de amolecimento dele, né? Ele só vai ficar realmente um líquido verdadeiro, né, quando atingir deixa eu colocar aqui, essa temperatura aqui que é chamada de temperatura de fluxo, né? E esse valor de temperatura de fluxo realmente vai depender da massa molar, né? À medida que aumenta a massa molar, tende a aumentar essa temperatura de fluxo, né? Porque é o que? A energia extra que você tem que dar para superar os entanglements, né? Então, como a massa molar, quando é grande, você tem mais entanglements, você vai precisar de mais energia, por isso que a temperatura de fluxo vai aumentar, ou seja, há uma dependência, né, da temperatura de fluxo com a massa molar, né? Agora, um aspecto que você poderia adicionar aqui, né, se o polímero fosse termofixo, né? Se o polímero fosse termofixo, a gente pode considerar de forma geral que ele vai ter uma redução do módulo aqui atingindo a TG, mas ela não vai cair tanto a rigidez. Ela cai, mas não cai tanto, comparado a um termoplástico, né? E também, nesse caso, ele não vai ter temperatura de fluxo, né? Porque você tem uma altíssima densidade de reticulações, né? Se fosse um elastômero tradicional, né, a diferença em relação ao termoplástico seria essa aqui, né? Então, em vez de ter a temperatura de fluxo, ele vai continuar tendo um módulo aqui, porque o fluxo é o quê? É o momento que você supera os entanglements e as moléculas têm a capacidade do movimento relativo, não é só mais o movimento segmental que significa TG, né? E no caso de um elastômero vulcanizado, você não vai poder ter movimento relativo, por quê? Porque você impediu no momento que você amarrou as cadeias covalentemente, né? Então, as reticulações existentes, né, no processo de vulcanização que a gente fala, né, elas amarram as cadeias covalentemente, mas você não vai ter mais o tal movimento relativo. Então, ela fica borrachosa, mas ela não vai virar mais líquido, né? E é por isso que você não vai poder mais reprocessar, né? A não ser que você quebre essas ligações aí. Tá ok? Se fosse um polímero semicristalino, né, você ia ter uma queda, e eu vou falar no vídeo mais para frente, né? Você vai ter uma queda de módulo aqui, mas você vai continuar tendo alguma rigidez alta aqui, a depender do percentual de cristalinidade, né? Então, quanto maior a cristalinidade, menor seria essa queda aqui na região de TG, né? Porque a TG se refere às frações amorfas. Se você tivesse pouca fração amorfa, a queda ia ser muito pequena aqui. A grande queda ia ser exatamente na temperatura de fusão cristalina, que é onde os cristais se desfazem, né? Então, você teria uma redução da TG, ou melhor, uma redução do módulo, né, TG, porém, você ia ter uma rigidez relativamente grande, porque os cristais iam continuar existindo ali, né? Então, só ia ter a grande redução de rigidez quando atingisse a TM, que é onde os cristais vão se desfazer, né? Então, quando você tem misturas de polímeros, vamos pensar assim em blendas, né? A blenda, como eu falei em vídeos anteriores, ela pode ser miscível ou immiscível, né? Então, quando a blenda é miscível, isso quer dizer o quê? Que os polímeros vão ter uma mistura a nível molecular, né? Isso quer dizer o quê? Qual é o termo para isso? Uma fase, né? Então, se a blenda é miscível, você vai ter só uma fase. Então, vamos supor que você mistura ali um polímero com TG de 100 com outro polímero de TG de 200. Né? Qual vai ser a TG dessa blenda miscível? Né? Ela vai ser exatamente um valor intermediário, né? As TGs dos polímeros individualmente, e o valor vai depender do percentual de cada um. Ou seja, quanto maior o percentual, por exemplo, do polímero de TG 100 ela tiver, mais próximo o valor da TG vai ser de 100. Quanto mais ela tiver do polímero que tem TG de 200, mais vai tender a ter o valor próximo a 200, né? Então a gente poderia representar isso
para um par, por exemplo, de blenda miscível, que seria o poliestireno com o PPE, né? Com esse exemplo aqui, né? Você vê que o PS tem essa TG aqui, o PPE tem essa TG dele. Quando você tem a mistura deles, né? Aqui seria uma blenda que tem mais PS do que essa, né? Porque como ela tem mais PS do que essa, a TG dela está mais próxima do PS aqui. À medida que você aumentou a quantidade de PPE, a TG deslocou para mais próximo de PPE. Tá ok? Então, em resumo, é isso. Quando você tem uma blenda miscível, a TG da blenda ela vai ser intermediária, né, aos valores, né, das TGs dos polímeros individualmente, né? E vai ser mais próximo de 1 quanto mais tiver daquele polímero lá. Tá ok? Se a blenda for immiscível, vai ser desse tipo aqui. Ou seja, você vai ter duas TGs, né? Então aqui são duas blendas, A e B, né? Aqui você tem um composto A e um polímero, ou melhor, um polímero A e um polímero B. A TG do polímero A está aqui e a TG do polímero B está ali, né? Quando você tem uma mistura de A mais B, vamos considerar esse aqui de baixo, né? Então, nesse caso aqui, você tem uma grande redução quando você está próximo a A. E depois você vai ter uma outra redução ali quando você estiver próximo a B. Mas como você vai ter bem mais A do que B, a grande redução de módulo foi exatamente aqui. Sendo que você vai ter duas reduções de TG. Por quê? Duas reduções de módulo. Por quê? Porque você tem duas TGs. Porque quando uma blenda é immiscível, você tem duas fases. Então, cada fase é referente àquele polímero lá, né? Aquele tipo de polímero. Então, ela vai amolecer numa temperatura referente ao primeiro polímero e vai amolecer depois a segunda parte que não amoleceu no começo. Por quê? Porque o segundo polímero só vai amolecer quando atingir a TG dele, né? Já no segundo caso aqui, né, que seria essa segunda curva, você observa que a queda que aconteceu aqui ela foi bem menor do que esse segundo polímero. Por quê? Porque aqui você vai ter um pouco mais de B do que aqui, né? Então, ocorreu uma queda aqui, isso quer dizer o quê? Que a parte A, a fase composta de A, ela amoleceu, porque atingiu o valor de TG, mas o material manteve uma certa rigidez, né, que só foi ser reduzida quando atingiu o valor da TG do B, que aí a parte de B que estava lá nesse polímero, nessa blenda, ela amoleceu, porque atingiu a TG dela, né? Okay? Então, quando você tem blendas immiscíveis, você tem duas fases. Então, cada fase vai comportar como um polímero individual. Então, tem que atingir a TG deles para que o amolecimento aconteça, né? E isso vai ser o mesmo raciocínio para, por exemplo, copolímeros aleatórios ou copolímeros alternados, né? Em que, como você tem um copolímero alternado ou aleatório, você vai ter uma fase só. Vamos pensar no polímero todo amorfo, tá? Vamos esquecer a parte cristalina. Vamos pensar que eles são todos amorfos. E nesse caso vai tender a ser mesmo, por quê? Porque a questão das irregularidades que eu estava dizendo lá no início, né? O que faz um polímero tender a ser amorfo, né? Vai ser a cadeia irregular. E o que são as irregularidades, né? A questão do polímero ser atático, mas existem outras condições também, né? Ou seja, a questão da copolimerização é um outro fator, né, que tende a tornar a cadeia irregular, né? Então, copolímeros alternados, né, copolímeros aleatórios, né, eles são, em regra, polímeros amorfos. Obviamente vai depender do percentual do comonômero, né? Então, só quero dizer o seguinte, à medida que você aumenta o percentual de comonômero, você vai tendendo a tornar a cadeia cada vez mais irregular. Tá ok? Outra coisa que torna a cadeia mais irregular, eu já falei no vídeo da aula 3B, que é a questão da ramificação, né? Quanto mais ramificação, mais irregular a cadeia, menos cristalino ele tende a ser, tá? E também, como eu falei, a reticulação vai tender a gerar sempre um polímero amorfo, tá? Então, a questão dos copolímeros, né, como eu estava dizendo, quando você tem copolímeros aleatórios e copolímeros alternados, portanto, você pode considerar que eles são amorfos, né, você tende a formar apenas uma fase, né? Então, a questão aí, ela se assemelha muito às blendas miscíveis, né? Então, o valor da TG de um copolímero aleatório vai ser o quê? Vai ser um valor intermediário, né, dos polímeros, né? Ou seja, aqueles monômeros ali, tem mais de um monômero, porque é um copolímero, né? Se tivesse cada polímero formado só por um dado
tipo de monômero ali, né, seriam os homopolímeros deles, né? Cada um vai ter a sua TG. Então, o que vai ser a TG de um copolímero aleatório? Ela vai ser intermediária à TG dos polímeros individualmente, de onde esses monômeros aí, né, que esses monômeros gerariam, né, digamos assim. Né? Já no caso de copolímeros em bloco, copolímeros grafitizados, como o segmento é muito grande, como eu já expliquei anteriormente, né, de cada tipo de mero ali, né, ele é muito grande, você tende a ter uma segregação naturalmente, e portanto você tende a ter mais de uma fase. E portanto, aí você tende a ter duas TGs, né, a TG referente a cada fase individualmente, né, que vai ser praticamente igual à TG dos polímeros em si, né, dos polímeros puros, tá? Então, de novo, a analogia que eu faço entre blendas miscíveis, né, ela se assemelha bastante, né, o comportamento, né, de blendas miscíveis, ela se assemelha bastante ao de copolímeros aleatórios e alternados, né? E no caso do copolímero aleatório, né, que é o melhor de se explicar, a TG ela vai ser mais próxima do polímero que tiver mais quantidade ali, tá? Então, se você, vamos supor, 80% de estireno, 20% de butadieno. Então, você vai tender a ter uma TG desse copolímero aí mais próxima à TG do poliestireno, porque você vai ter 80% de estireno, né? Então, se você tiver 80% de butadieno e 20% de estireno, você vai tender a ter uma TG mais próxima da TG do polibutadieno, né? E aí que é o princípio da borracha de estireno e butadieno, né? Você não vai ter muito estireno, você tem no máximo uns 20 e poucos por cento ali de estireno. Por quê? Porque você quer que na temperatura ambiente aquele polímero seja uma borracha, né? Se você tiver muito estireno, ele vai fazer com que a TG aumente, e como a gente sabe que a TG do poliestireno é 100, né? Então, ele vai perder o caráter elastomérico, né? Ok? Então, se você olhar o SBR, que é uma borracha de estireno e butadieno, você vai ver que a TG dele é em torno ali de... Melhor TG não. O percentual de estireno é em torno de 20 a 25% mais ou menos de estireno, tá? Então, você tem uma predominância aí da quantidade de butadieno, de maneira que ele vai ser um elastômero na temperatura ambiente, tá? E, como eu disse, né, os copolímeros em bloco e os enxertados, né, os grafitizados, né, eles têm uma semelhança muito grande em termos de comportamento de TGs, né, em relação às blendas emissíveis. Por quê? Porque eles tendem a ter mais de uma fase. E, portanto, você vai ter mais de uma TG referente a cada fase ali. Ok? Teria muita coisa para se falar, né? Mas eu vou falar só uma última coisa aqui, que é, se você olhar esse gráfico aqui, por exemplo, e vamos olhar só essa parte mais escura aqui, que é esse gráfico do módulo, de novo, né? O log do módulo, que no eixo Y, e a temperatura no eixo X, né? Então, o que a gente sabe? Que quando o polímero está no estado vítreo e atinge a TG, que está aqui, né? Você tem uma enorme queda de módulo, né? Por quê? Porque o material deixou de ser vítreo, passou a ser borrachoso, né? Lá no fim você vai ter a temperatura de fluxo, né? Sendo que, se a gente observar esse gráfico com mais cuidado aí, a gente vê que você tem nesse local aqui uma pequena queda de módulo, muito pequenininha, né? Ou seja, abaixo da TG propriamente dita, você teve uma pequena queda de módulo. E o que proporcionou isso, né? O que proporcionou isso foi exatamente o fato dos polímeros terem grupos ali laterais, ou mesmo na própria cadeia principal, que adquire a capacidade de mobilidade, mesmo que não seja atingido, que a TG não tenha sido atingida, tá? Então vamos pensar assim, o grupo cloro do PVC, né? O grupo acrilato de um PMMA, né? Um grupo CH3 do PP, todos eles podem adquirir mobilidade, mesmo que você não tenha atingido a tal temperatura do movimento segmental que é a TG. Essas temperaturas em que certos grupos adquirem essa mobilidade, elas são chamadas de temperatura de transição vítrea secundária, né? Que algumas pessoas chamam de TG beta, né? Em termos de nomenclatura não estaria 100% correto, porque
Você pode atribuir outras letrinhas gregas aí, né? TGA, gama, TG beta, né? Mas no final das contas, todas significam o quê? O fato de que alguns grupinhos presentes na cadeia polimérica, seja na cadeia principal ou seja lateralmente, eles adquirem a capacidade de se movimentar, mesmo que a TG ainda não tenha sido atingida. Na verdade, isso aí é uma coisa que faz parte do conceito, né? Ou seja, abaixo da TG propriamente dita, certos grupos adquirem a capacidade de mobilidade. A gente viu ali que em termos de módulo a mudança é muito pequena. Você tem, em termos de propriedades finais, um aspecto muito interessante que a TG beta proporciona, ou a TG secundária, né? Que é o ganho de resistência ao impacto. Né? Então, se um polímero é vítreo, né? A gente tende a considerar, de forma geral, que eles tendem a ser frágeis. Poliestireno, PMMA, PVC, né? As resinas termofixas, né? Sendo que se a gente pegar o policarbonato, por exemplo, a gente vê que ele é um material dúctil, né? Mesmo sendo vítreo, porque como eu falei, a TG dele é 150, né? Mas o que acontece com o policarbonato? Né? Uma explicação para isso é dizer que ele tem uma tal TG beta significativa, né? Porque como eu falei, os polímeros têm TG beta referente a cada grupo ali, os cloro no PVC, os CH3 no PP, sendo que para alguns casos não são significativos essas TGs betas, ou seja, essas TGs secundárias. Tá? No caso do policarbonato, ela é significativa, ou seja, essa mobilidade adquirida, né, ela é significativa de maneira que o polímero, no final das contas, na temperatura ambiente, ele tem uma resistência a impacto muito alta, né, que a princípio é estranho para um polímero que é vítreo, que tem uma TG de 150 graus. Né? Então a gente atribui isso ao fato dele ter uma TG beta, né, ou temperatura de transição secundária significativa. Tá? Então essa aí é uma explicação. Claro que existem outras explicações, né, como a própria quantidade de volume livre, né, entre outras coisas, mas a TG beta ela funciona bem. Não só para o policarbonato, mas para o PET também. Tá? Então, quando você observa polímeros que são vítreos a temperatura ambiente e que, portanto, você esperaria que ele fosse um material bastante frágil, né, já que você não tem mobilidade nenhuma, né? Se não tem mobilidade, quando você aplica um esforço ali, ele tende a ter pouca dissipação, né? Mas no caso de polímeros que tem TG beta significativa, quando esse esforço é aplicado, a mobilidade que esses grupos têm aí consegue ter alguma dissipação lá, de maneira que, em termos de resistência ao impacto, você tem um aumento relativamente grande. Né? Tá ok? Então, esse aí é o significado da TG beta. Molecularmente é o quê? A temperatura acima da qual certos grupos ali, seja lateral ou na cadeia principal, eles adquirem a capacidade de mobilidade. Tá? Tá ok? Então, gente, eu acho que era isso que eu queria falar por enquanto. Né? Se eu lembrar de mais alguma coisa referente a esse assunto, eu falo no próximo vídeo, tá? Se não, eu dou sequência aí nesse assunto, tá ok? Então era isso aí. Boa tarde a todos.